E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um personagem da DC Comics e esse pode não ser um dos mais conhecidos, mas certamente é um dos mais poderosos. Hoje nós vamos falar do Espectro, a personificação da vingança da presença. A presença que é a representação de Deus na DC Comics. Vamos falar sobre esse personagem, trazer alguns momentos dele, trazer uma parte da sua história, inclusive a sua origem. Lembrando que esse vídeo é sugestão do inscrito, do Matheus Vengekevics Esculápio. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora sobre a manifestação da ira da presença, da ira de Deus na DC Comics, e sua trajetória, origem, trajetória e grandes momentos que ele teve nos quadrinhos, e também vamos abordar suas habilidades, poderes e etc. O Espectro, ele é o espírito da vingança, ele é responsável por exercer a vingança divina, e para isso ele precisa se juntar a um hospedeiro humano. O seu principal hospedeiro é o Jim Corrigan, mas ele também já se uniu com o Hal Jordan, com Crispy Allen e com várias outras pessoas e até mesmo outras criaturas na sua trajetória. A sua origem vai ser na revista Morphin Comics, número 52, de fevereiro de 1940. No início havia a presença que é a representação de Deus na DC Comics, e uma coisa curiosa é que todos os aspectos da presença, eles tinham entidades que eram ligados a esses aspectos. Então você tinha a ira, que era chamada de Eclipso, a misericórdia, chamada de Radiante, e por fim tinha a vingança, que era conhecida como Espectro, que era a manifestação da vingança divina. 3 segundos após a criação, um grupo de anjos liderados por Lucifer Morningstar resolveram fazer uma rebelião contra Deus. E aí, nesse momento, a presença, que é Deus, na DC, ele derrota esses exércitos de demônios através do seu principal arauto, que é o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel derrota o Lúcifer e vence suas legiões de anjos, que acabam sendo enviados para a Terra e se tornando os demônios. Tanto o Lúcifer quanto as suas tropas vão se transformar em demônios. Um dos demônios é uma criatura chamada Astar. Astar, que era visto como um príncipe dentre esses anjos decaídos, ele se arrependeu de ter participado dessa rebelião. Então ele vai até o reino dos céus e, ao encontrar o Arcanjo Miguel, ele se prostra diante do Arcanjo Miguel e pede perdão. E o julgamento da presença, ele chega à conclusão de que o Astar poderia muito bem ser uma representação de um dos seus aspectos, mais especificamente do aspecto da vingança. A presença, ele decide transformar o Astar em um de seus aspectos, de uma de suas atribuições, e o Astar, ele aceita, mas ele aceita com uma certa esperança de que alguma parte dele fosse permanecer, de que ele não iria se transformar apenas num dos aspectos divinos e ser 100% controlado pelo poder divino, pelo poder da presença. A visão dele deu mais ou menos certo, ele acaba se transformando completamente na figura do Espectro, porém algumas lembranças dele acabam ficando e muitas vezes o Espectro se lembra do que aconteceu antes dele se tornar o Espectro. E aí o Espectro, ele resolveu atuar de várias maneiras representando a presença. Ele foi quem puniu inclusive o Caim. Ele cometeu o maior genocídio da humanidade, ele eliminou 25% da humanidade só no fato dele ter eliminado o irmão dele. Então ele inclusive acaba agindo contra um outro aspecto de Deus, do outro aspecto da presença, que é o Eclipso, que o Eclipso representa a ira divina, mas em um dado momento o Eclipso acaba se corrompendo e caindo para o mal. O Astar, na verdade o Espectro, ele é responsável por punir o Eclipso por ele ter desobedecido à presença, e ele aprisiona o poder do Eclipso num artefato conhecido como o Coração das Trevas.
Durante muito tempo o espectro atuou no nome da presença, né, punindo a cidade de Sodoma e Gomorra, punindo a humanidade com o dilúvio e etc. Até que em um dado momento veio ao mundo Jesus de Nazaré. Jesus que é considerado o Filho de Deus pelos cristãos e que dentro do mundo da DC Comics também é considerado como uma parte da presença, representando ali a compaixão e o perdão de Deus. E aí o espectro acaba caindo no limbo porque a vingança e o perdão não poderiam conviver, até que em um dado momento Jesus é crucificado e aí o espectro ele volta do limbo e ele também volta cheio de vontade de exercer a punição. Ele chega com muita vontade ali no veneno, querendo punir a humanidade por ter crucificado o Filho de Deus, né? O Filho da Presença. Só que o arcanjo Miguel, ele informou para o espectro que a partir daquele momento, todas as atribuições de Deus, né, da presença, estariam vinculadas a almas humanas, como aconteceu com Jesus de Nazaré, que seria a representação da compaixão da presença, da compaixão divina. O espectro, ele se enfureceu e chegou inclusive a enfrentar o arcanjo Miguel e deu uma boa canseira no anjo, mas no fim das contas ele não conseguiu vencer e teve que acabar cedendo. Então ele teve que no fim das contas ceder, né? Ele teve que encontrar uma pessoa ali para se misturar, né? Para os dois se tornarem ali uma mesma entidade. A primeira pessoa com que o espectro vai se unir é um homem indiano chamado Shakara, que ele e a sua família foram mortos por uma bruxa chamada Lady Beltane. E aí o Shakara, ele queria se vingar por conta da morte dele e da família, e o espectro acaba se unindo com ele e ele acaba se tornando ali o espectro, né? O espírito da vingança divina. Shakara consegue cumprir a sua missão, porém ele não se vê como o receptáculo de uma vontade maior, ele se vê como uma pessoa que recebeu superpoderes. Consequentemente ele acaba saindo da sua missão, né? Um demônio acaba convencendo ele a deixar de lado essa questão da vingança, o que faz com que ele seja despojado dos seus poderes pela presença. Ele acaba perdendo os poderes, o espectro acaba se separando dele e aí ele acaba se unindo ao demônio que o seduziu. Foi nesse momento que ele se transforma no terrível demônio Asmodos e ele jura vingança contra todos os outros espectros. Ao longo dos séculos, várias e várias pessoas acabaram se unindo com o espectro e em dados momentos exercendo a ira e a vingança, a punição da presença, né? Exercendo todo esse poder. Esses nomes acabaram se perdendo na história, até que em um dado momento o espectro ele acaba se encontrando com o seu principal receptáculo. Em 1940, o detetive Jim Corrigan ele foi assassinado por uma gangue, foi amarrado, cimentaram o cara e jogaram ele no rio. A gangue cometeu um crime bastante bárbaro e cruel, o cara morreu de uma maneira extremamente bárbara. E aí, quando ele estava no limbo, ele desejou vingança, né? Obviamente queria se vingar dos caras que mataram ele, obviamente. E aí ele acaba sendo ouvido pelo espectro, e aí o espectro acaba se unindo a ele e ele próprio se transforma no espírito da vingança. Essa seria a principal união do espectro, né? A principal parceria do espectro, é uma parceria de sucesso na arte de eliminar vagabundos, na arte de eliminar os maus, né? De exterminar os maldosos, né? De exercer a vingança da presença. Ele acaba se vingando dos mafiosos e a partir daí ele vai exercer a vingança divina sobre a humanidade, castigando os pecadores, mas ao mesmo tempo ele passa a atuar em vários momentos junto com os super-heróis. O espectro volta e meia ele aparece para ajudar os super-heróis em grandes missões e em grandes eventos. E um dos grandes eventos foi obviamente a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todos os grandes super-heróis foram até a Europa, né, para exterminar, que a gente estava falando aqui dos maldosos, né? Eles foram para a Europa, obviamente, acabar com um maldoso, mais maldoso de todos, né? Que é o alemão do bigodinho lá. E aí o pessoal do chamado All-Star Squadron, que envolvia a Sociedade da Justiça da América e vários outros super-heróis, e inclusive ali o Spectre no meio deles,
eles vão para a Europa, só que como o ditador alemão tinha a lendária Lança do Destino, foi a lança que São Longuinho usou para ferir Jesus na cruz, né, quando Jesus estava sendo crucificado. Essa lança fazia com que ele criasse uma área de influência ao redor das áreas dominadas pela Alemanha. Consequentemente, todo metal-humano que entrasse nessa área de influência acabava sofrendo uma espécie de lavagem cerebral e passava a atuar ao lado dos nazistas, ao lado dos maus. O espectro, ele sabia onde estavam essas barreiras, ele podia sentir onde estava essa zona de influência, mas se ele entrasse nela, ele acabaria sendo corrompido. Então ele ficava longe, obviamente, porque ele é uma entidade muito poderosa. Quando houve o fim da guerra, a área de influência caiu, a Sociedade da Justiça conseguiu invadir a Alemanha, e aí ao ver todos os horrores que os nazistas tinham feito, né, os campos de concentração, aquela coisa lamentável, aquela coisa terrível, o espectro queria punir com a pesada mão divina os nazistas, né, os nazistas que tinham cometido todas aquelas atrocidades. O pessoal da Sociedade da Justiça teve que dar uma acalmada aí no espectro e deixar que os tribunais de Nuremberg fizessem o seu trabalho. Então, ao invés de ter vingança, tivesse justiça. Obviamente que em um dado momento os nazistas foram para outro mundo, e aí no outro mundo a vingança, né, a justiça divina, a pesada mão da justiça divina pôde pesar sobre eles. Ainda bem. E aí essa experiência acabou sendo impactante para o espectro, que em um dado momento ele acabou desaparecendo, e aí ele desapareceu e o Jim Corrigan permaneceu na Terra, né, curiosamente, porque antes do espectro ele tinha morrido. Ele continuou seus trabalhos como detetive, até que em um dado momento, em uma de suas missões, ele vai acabar parando em um centro espírita. Ele para no centro espírita, e aí numa sessão de mediunidade ele acaba se comunicando com o espectro novamente, e aí o espectro ele afirma que ele nunca saiu, ele nunca foi embora de fato, mas que o seu poder tinha enfraquecido por conta do demônio Asmodeus, que havia se manifestado na Terra. Então houve ali uma luta posteriormente entre o espectro e o Asmodeus, que acabou com a derrota do demônio, obviamente, né? O espectro venceu o Asmodeus e aí ele pôde voltar às suas atividades junto com o Jim Corrigan. O espectro ele continua exercendo a sua vingança, né? Até que em um dado momento os super-heróis, os grandes super-heróis vieram, e aí a punição aos maus passou a ficar a cargo dos super-heróis. O espectro acabou se tornando uma espécie de guardião do céu e do inferno, e a partir daquele momento ele apareceria pontualmente. Tem um dado momento que ele tenta enfrentar o Anti-Monitor na Crise das Infinitas Terras, uma luta que acaba dando errado pro espectro. O espectro não consegue derrotar o Anti-Monitor. Em outro momento, o espectro e o Jim Corrigan eles se tornam duas entidades separadas e mais enfraquecidas, né? Nessa época o espectro estava bem enfraquecido, então ele não podia passar 48 horas fora do Jim Corrigan, né? Eles tinham que passar a maior parte do tempo juntos, caso contrário o espectro ele desapareceria e o Jim Corrigan morreria. Houve um momento em que o espectro foi enganado pelo Etrigan e acabou se unindo não a uma pessoa, mas a um demônio, né? O espectro acabou se unindo com o demônio Asmodeu, e aí eles se juntaram ali para enfrentar o Rei do Inferno, que era o demônio Neron, e acabaram subjugando o demônio Neron, e posteriormente soltaram uma leva de demônios na Terra. Consequentemente, um grupo de místicos foi atrás do Jim Corrigan para tentar convencê-lo a ser o espectro mais uma vez, porém o Jim Corrigan se recusou. Foi nesse momento que os místicos conseguiram tirar o espectro do Asmodeu e passou ele para o Hal Jordan. Sim, o Hal Jordan já foi o receptáculo do espectro, e nessa época ele tentou transformar o espectro não numa força de vingança, mas sim numa força de justiça. Tentou utilizar os poderes do espectro não para exercer a pesada mão da vingança divina, mas sim para fazer justiça e para combater
a maldade para proteger os mais fracos, mas não de uma maneira vingativa. Isso acabou falhando, né? Porque em um dado momento o Spectro sempre teve vontade própria, então o Spectro não queria colaborar com o Hal Jordan e depois de um tempo eles acabaram se separando. E curiosamente é nesse momento em que o Spectro ele deixa de se unir com o Hospedeiro, ele vai para a Terra sem hospedeiro nenhum. Pela primeira vez, né, o Spectro decide fazer alguma coisa por si só. Só que aí, como ele não tem nenhum hospedeiro para fazer um julgamento do que é certo e do que é errado e em que momento deve se vingar de alguém ou não, o Spectro ele decidiu se vingar de todo mundo. Então, se o cara cometesse um crime, ele tinha uma vingança. Se o cara roubasse, ele tinha uma vingança. Se alguém furasse fila, tinha uma vingança. Se o pessoal grudasse um chiclete debaixo de uma cadeira, tinha uma vingança. Se alguém assistisse Boku no Pico, tinha uma vingança. O Spectro resolveu se vingar de todo mundo. E aí, com esse rampage, né, do Spectro, ele acabou sendo enganado pelo Eclipso. O Eclipso estava de volta aí. E ele disse que a fonte de todo mal era a magia. Que a maldade no mundo só existia por conta da magia. Então, o que é que o Spectro resolveu fazer? Ele resolveu se vingar de todo mundo que era mágico. Então, todas as figuras, todas as entidades e pessoas que usassem magia no universo DC viraram alvo do Spectro. E ele acabou sendo parado pelo Mago Shazam e pelo Capitão Marvel, que não tem nada a ver com o Capitão Marvel da Marvel, ou a Capitã Marvel da Marvel. Esse era o nome do Shazam na época em que ele enfrentou o Spectro. Bom, existem mais histórias do Spectro, né? Eu poderia até entrar em detalhes dessas histórias que eu falei para vocês, porém o vídeo vai ficar muito comprido, né? Se vocês quiserem, vocês podem sugerir aqui que eu traga momentos isolados aí do Spectro para falar com uma profundidade maior. Agora vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Spectro, mas antes eu gostaria de pedir sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e também deixe seu like no vídeo para fortalecer o conteúdo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, é relevante e compartilhe com mais pessoas. E aí, fazendo tudo isso, a gente pode produzir cada vez vídeos melhores, vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, vamos falar aqui dos poderes e das habilidades do Spectro. Bom, o Spectro tem como origem de seus poderes a presença. A origem de seus poderes é uma origem divina, uma origem que vem de Deus. Então, obviamente, ele tem vários poderes divinos. Claro. Então, os poderes dele incluem uma quase onipotência. O Spectro ele é muito poderoso, inclusive dentro da DC Comics ele é considerada a segunda entidade mais poderosa da DC, né? Atrás apenas da própria presença. Então ele é absurdamente poderoso, quase onipotente. Ele tem uma quase onisciência, então ele sabe quase tudo, né? Porque um onisciente sabe de tudo, quase onisciente sabe quase tudo. Ele consegue fazer viagens dimensionais, ele tem a projeção de energia, pode disparar rajadas elétricas, místicas, antimatéria e outras que não foram reveladas. É definido que o Spectro ele pode soltar qualquer tipo de rajada, já que ele tem quase onipotência. Ele tem sentidos sobrenaturais, sendo capaz de ver outros espíritos e perceber atos de maldade, capacidade de voo, imortalidade, intangibilidade, invisibilidade e vulnerabilidade. Só no I, né? Ele tem a metamorfose, né? Ele pode se transformar o corpo ou transformar partes do seu corpo, reconstrução molecular, desintegração, possessão. Ele pode possuir o corpo de pessoas e normalmente possui os corpos dos seus hospedeiros. Ele tem pirocinese, capacidade de controlar o fogo, alteração da realidade, força sobre-humana. Ele tem uma força tão grande, mas tão grande, que ele consegue utilizar planetas como se fossem armas. Telecinese, telepatia
E além disso, ele também tem outras habilidades que ele complementa os seus poderes, que são as seguintes. Ele tem intimidação, ocultismo, né? Ele é mestre das artes ocultas, é um grande conhecedor das artes ocultas. Tem combate corpo a corpo, pilotagem, né? Então ele é um grande piloto, né? Sabe pilotar aviões. Curioso ver uma entidade cósmica pilotando um avião, mas enfim. E tem também o uso de armas. Ele é muito bom utilizando armas, tanto armas de fogo quanto armas brancas, em especial espadas. E mais uma vez, é muito curioso ver uma entidade cósmica divina utilizando uma arma de fogo. Mas enfim, mas o espectro também tem algumas fraquezas. Dentre essas fraquezas estão a lança do destino, né, que a lança do destino é capaz de feri-lo. Ele também tem a questão da influência divina, porque os poderes dele vêm diretamente de Deus, né, vêm diretamente da presença. Então ele só tem os poderes que ele tem por causa de Deus. Então se Deus pode dar poderes para ele, ele pode também tirar esses poderes. E também tem a questão das limitações do hospedeiro, né? Muitas vezes o hospedeiro pode se recusar a usar os seus poderes. Muitas vezes o hospedeiro pode utilizar só um tipo de poder e etc. O poder dele é bastante restrito ao livre-arbítrio que o hospedeiro tem. Bom, agora vamos falar das versões do espectro, né, em outras mídias, em várias mídias que ele aparece, que são as seguintes. Ele aparece nos quadrinhos do universo animado da DC, ele aparece nos quadrinhos de Teen Titans Go, ele aparece na animação Batman Bravos e Destemidos, ele aparece na DC Showcase, ele aparece na animação The House of Mystery, ele aparece em Smallville, ele também aparece no Arrowverse e, curiosamente, tem uma versão do espectro onde ele encarna no Oliver Queen, ele aparece encarnado no Arqueiro Verde, ele aparece no jogo DC Universe Online, ele aparece no jogo DC Legends, ele aparece em Injustice e ele também aparece na forma de Lego, né, nos jogos do Lego. Por fim, vamos falar dos quadrinhos do espectro, né? E é curioso porque o espectro tem bastante quadrinhos, né? Tem muitos volumes, muitas edições aí, que são as seguintes. Você tem aí o primeiro quadrinho do espectro, que tem 10 edições. O segundo quadrinho do espectro, né, o volume 2, que tem 31 edições. O terceiro quadrinho do espectro, que tem 63 edições. É o maior volume do espectro, né, o maior volume de quadrinhos do espectro. E tem também a quarta edição com 27 volumes. Além dessas, tem também o quadrinho A Fúria do Espectro. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a origem, os poderes e as habilidades do espectro. O que é que você achou desse personagem? Você acha que algum personagem do universo DC conseguiria vencer o espectro na porrada? E em outras mídias, em outros universos, né? Na Marvel, nos games, nos animes, etc. Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!